Oi, pessoal. Aqui quem fala é Gabriela Vonzodas. Esse é mais um episódio do podcast Talvez. Antes de começar, como de costume, queria lembrar vocês que os nossos episódios estão disponíveis em áudio pela sua plataforma de áudio preferida, mas você também pode ver a versão em vídeo no YouTube e acompanhar a gente nas nossas demais redes sociais, como o Instagram, o Telegram e, mais recentemente, o TikTok. Bom, na última semana nós realizamos a segunda edição do nosso evento de empresas não listadas. Então, no papo de hoje, a gente vai repercutir um pouquinho de como foi esse encontro e contar também com a participação do Roberto Barbucci, CEO da Iguá, uma das empresas convidadas que vai contar pra gente como é que foram as discussões que rolaram nesse encontro, além das perspectivas da empresa para o atual momento de mercado. Para me acompanhar nessa mediação, estão comigo hoje o Marcelo Sá, analista de energia e saneamento do Itaú BBA, e o Jorge Costa e Silva, executivo da área de ECM e Investment Banking do Itaú BBA. Então vamos lá, que a casa tá cheia. Barbucci, Marcelo e Jorge, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom, para abrir o nosso papo, Jorge, eu queria que você trouxesse para os nossos ouvintes um pouquinho da perspectiva de como é que foi essa segunda edição do evento, quais as diferenças que vocês sentiram em relação à edição do ano passado, em relação à aderência das empresas, os principais tópicos de discussão e também os setores que mais puxaram a atenção dos investidores. Tá bom, obrigado Gabi, obrigado Barbucci, Marcelo. Acho que é interessante ver essa conferência, né, num ano que, do seu ponto de vista de volume de ofertas, foi mais fraco com relação ao ano passado, né? Ano passado a gente teve, nessa mesma época, 15 ofertas. Esse ano até agora foram 8 ofertas e tem uma oferta que já está anunciada aí da Eneva para acontecer. Mas mesmo nesse ambiente, né, de menor volume, menor número de ofertas, a gente continua vendo interesse e demanda dos investidores para ouvir novas histórias que poderão algum dia vir para a Bolsa, né, os IPOs. Então a gente teve uma participação grande de investidores nessa nossa segunda conferência. Acho que o número foi um pouco abaixo só do que foi o ano passado, mas ao todo a gente teve 88 investidores registrados, a gente teve 14 companhias de 7 setores diferentes e 60 reuniões one-on-ones. A gente faz essa conferência bem bacana em formatos one-on-one, para cada companhia poder aí apresentar a sua tese e ter uma troca individualizada com os investidores. E foi interessante ver que, assim como as ofertas desse ano, essas 8 ofertas que eu mencionei, todas follow-on, a gente não teve aí IPO ainda, foram focadas mais no setor de infraestrutura, saneamento e até de energia. Também a demanda, né, dessa edição pelas companhias ficou mais focada nesses setores, tá? Então a gente vê uma diferença do ano passado, que tinha uma tese ainda de busca de mais crescimento, alguma coisa em setores talvez de consumo, varejo, um pouco tecnologia. Esse ano a gente vê mais um foco em rentabilidade e nesses setores da economia que eu falei de infraestrutura, saneamento, energia, com receita também mais previsível. Acho que isso está aí mais no foco dos investidores. Talvez até sejam os primeiros IPOs que a gente venha a ver no ano que vem, tá? Acho que todo o mercado está esperando aí uma janela, acho que muito pautada aí pelo corte de juros nos Estados Unidos. Também aqui o tema fiscal, austeridade fiscal. Talvez a gente veja aí algum eventual aumento antes de começar a baixar, mas à medida que a gente tem os juros abaixando lá fora e também começa a baixar aqui, a gente deve ter alguma janela e a gente está otimista aí para o ano que vem. Beleza. Acho que não é surpresa, né, o setor de saneamento ter sido um dos destaques do nosso encontro, por ter sido um setor que atraiu muitos investimentos desde a aprovação do marco regulatório, que deve atrair muito mais nos próximos anos para o Brasil conseguir atingir a meta de universalização dos serviços. Então, passando a palavra para você, Barbucci, a Iguá é uma companhia que opera diversas concessões e PPP de saneamento. Qual que é a sua avaliação sobre o estágio de maturidade das concessões que a Iguá tem no portfólio atualmente, especialmente no caso do Bloco 2 no Rio de Janeiro, que é uma concessão que representa mais de metade da receita da companhia de vocês, e como que isso impacta o planejamento de investimentos futuros? Tá bom. Bom, obrigado. Antes de mais nada aí, mandar aí uma saudação aqui para todos os ouvintes, agradecer aqui o Itaú pelo convite, dar os parabéns pela organização. Boa tarde também, Georgia e aqui Marcelo, né, e Gabi. Então, bom, o setor de saneamento realmente, pós, né, a aprovação do marco, vem numa batida muito forte, né? E a Iguá se posiciona aí para ser um dos protagonistas desse segmento. Então, assim, rapidamente no histórico da Iguá, né, ela acabou absorvendo concessões de
de uma empresa que já estava estabelecida há algum tempo, né, que acaba o saneamento, e deu continuidade nessas concessões e teve um grande movimento que foi a entrada no Rio de Janeiro via o leilão da SEDAI, que, como você colocou, hoje é de longe a nossa maior concessão. Então, as demais concessões que a Iguá atua, né, ela tem realmente um estágio de maturidade mais avançado, né? A gente, basicamente, em todas elas, ou já atingiu as metas de universalização ou está muito próximo disso, né? O que é um fator aí que nos dá bastante confiança, né, de seguir adiante com os novos desafios, ao passo que a área da Iguá no Rio de Janeiro, ela é uma área que né, tem 2 anos e pouco aí de operação, completa 3 anos aí em fevereiro do ano que vem, então ela está no estágio de maturidade diferente. A área de concessão da Iguá no Rio, ela tem uma característica que o desafio ali do CAPEX, comparado com outras áreas, é um desafio, diria, um pouco menos complexo, né? Porque você já parte de uma base mais avançada, então é uma área que a gente acabou tendo como uma característica, né, um pagamento elevado da outorga, mas um desafio de CAPEX não tão relevante. Estamos dando sequência, recentemente iniciamos lá o processo da dragagem do Complexo Lagunar, né, que vai ser o grande legado do ponto de vista ambiental, né, para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado, para o Brasil, né, e as coisas estão caminhando bem, o que nos dão aí uma confiança para seguir adiante para novos projetos. Perfeito. Eu vou passar a palavra para o Sá, porque como ele é analista do setor, acho que ele consegue conduzir melhor a dinâmica do papo para a gente entender como é que a empresa está. Obrigado, Gabi. Acho que, Barbucci, uma pergunta importante, né? Teve uma mudança relevante societária agora recentemente na Iguá, né, com a saída da IG4. Queria que você comentasse um pouquinho essa mudança societária, quem são os acionistas hoje da Iguá e como essa mudança afeta a estratégia da companhia no futuro, né? O que muda agora no dia a dia da companhia? Perfeito. Então, como eu passei assim muito de relance, né? O histórico da Iguá vem de uma empresa chamada Cabe Ambiental, que era ligada à Galvão Engenharia. Essa empresa teve dificuldades, teve questões aí, como várias outras empreiteiras também, né? Tiveram seus problemas, e nesse contexto se formou a Iguá num processo liderado justamente pela IG4. Então, a IG4 é um gestor, investidor, né, de private equity, com uma característica numa linha também de special situations, né, de você pegar ativos com uma complexidade, com desafios grandes e estabilizar esses ativos. Então, isso foi feito com sucesso. E aí, por natureza, né, do investidor, você tem uma lógica de reciclagem do capital, né? Então, foi isso que foi feito recentemente. Então, a IG4, aí, como nós demos divulgação, acabou saindo, né, do bloco de controle da Iguá, onde tinha um papel importante, porque fazia a gestão do FIP, né? A estrutura de controle da empresa está debaixo de um FIP. Então, com a saída da Iguá, o que você teve foi a venda para um outro sócio. Então, se manteve, né, o bloco de controle, né? O sócio comprador é o CPPIB. O CPPIB é o Canadian Pension Plan Investment Board, né, que é aí de longe, né, o maior fundo de pensão canadense do mundo, mais ou menos 700 bilhões de dólares sob ativos, né, investimento global, né, e é o principal acionista da Iguá. A estrutura se dá através de um co-controle com outro fundo canadense, que é a Enco, né, que é o fundo baseado em Alberta, no Canadá. E aí, fora do bloco de controle, a gente também tem a participação do BNDES. Então, assim, o que isso impacta, né? Isso impacta, é uma continuidade, né, que a gente tem em relação aí à lógica de investimento da companhia, que é uma lógica de crescimento sustentável. Agora, o que muda é que o horizonte de investimento do nosso principal acionista é um horizonte de investimento de longo prazo, né? Então,
por definição, né, aliás, o papel, né, o objetivo, né, do CPPIB é justamente gerar recursos que são os recursos que vão fazer frente aos compromissos ali dos pensionistas aposentados do Canadá. Então, por óbvio, né, e é um fundo que ainda continua recebendo recursos, por óbvio você está mirando realmente uma coisa geracional, né? Então, essa é a lógica, né, do horizonte de investimento do nosso principal acionista e, como consequência, a visão, né, da gestão do ativo tem que estar alinhada a isso, ou seja, busca de rentabilidade sustentável, né, dentro de um horizonte que a empresa ela se mantenha bastante saudável para o longo prazo, mas, por outro lado, também buscando crescimento e rentabilidade, por óbvio. Não, perfeito. Então, acho que pegando um gancho nesse último comentário seu, e olhando para crescimento futuro, crescimento potencial, né? Você tem ali um pipeline bem robusto ali de concessões e PPPs que devem ser licitadas esse ano, no ano que vem, né? Esse ano agora, no curto prazo, né? Você tem Sergipe, Piauí foi postergado, né? Deve voltar em breve. No ano que vem você tem Pará, você tem Pernambuco, são concessões super grandes. Então, eu queria entender como é que você está vendo essas oportunidades, né? Se tem algum ativo que faz mais interesse, se algum ativo vocês já decidiram que vão bidar, e olhar um pouco como é que vocês pensam em financiar esse tipo de aquisição, né? Se vai ter dinheiro novo entrando na companhia, né? Se você bida num projeto novo, entender um pouquinho essa cabeça para crescimento. Perfeito. Então, assim, pós o novo marco, né? Você teve leilões extremamente relevantes, né? Depois você teve um período aí você teve uma frequência menor aí de leilões, e também leilões aí de menor porte, né? A nossa estratégia passa, né, por a gente focar em ativos, né, que tenham aí no mínimo 200 mil habitantes, né, na área, seja um município ou um bloco, né? E a gente vem participando, né, dos processos. O ano passado, como eu falei, teve menos leilões, mas os que tiveram essas características nós participamos, né? Esse ano, né, nós colocamos uma oferta para as PPPs da Sanepar, que infelizmente o processo foi judicializado, né, numa iniciativa que a gente lamenta, aí a judicialização do processo, mas está aguardando aí o desenrolar, né? Mas tivemos ali uma oferta apresentada. Participamos aí há cerca de 2 semanas também do leilão de Palhoça, lá em Santa Catarina, e tem o leilão de Sergipe também, para qual foi colocada uma proposta, né? Analisamos também Piauí, então a gente está bem ativo, né, na análise e na participação desses projetos, né? Que a gente olha com muita profundidade, né, para ver dentro do que eu coloquei anteriormente, né, a nossa perspectiva de ter crescimento, né, rentabilidade e uma perspectiva de sustentabilidade de longo prazo. Então, a gente olha sobre essa perspectiva e aí, dependendo do tamanho do leilão, né, e o caso de Sergipe é um exemplo, né, que você tem uma outorga mínima de 2 bilhões, aí são situações em que há uma discussão mais profunda também com os sócios, né, para ver o apetite de aporte de capital. E a visão é que, assim, os nossos sócios estão dispostos, né, a apoiar o crescimento da companhia, desde que você tenha oportunidades que se mostrem oportunidades atraentes, né? Como o George colocou aqui na abertura, né, estamos ainda num momento de custo de capital elevado, né, globalmente no Brasil, né? Então, nossos investidores principais são investidores globais, né? Então, essa análise, ela se dá também sob essa ótica, né? Quer dizer, o que é um investimento que nós, né, como Iguá, levamos aí dentro da nossa governança para os nossos acionistas, como é que isso compara com outras oportunidades de investimento, inclusive globais, né? E a gente, tendo aí a capacidade de demonstrar que é uma boa oportunidade, a gente tem o apoio dos nossos acionistas. Não, perfeito. Eu ia fazer esse link até necessidade de apoio dos acionistas, porque quando a gente olha para a alavancagem da companhia, pelo menos olhando para a dívida líquida e EBITDA, esse é um número elevado, né? E esse número, ele deve aumentar com o pagamento da última parcela do lote do Rio,
né? Só que ao mesmo tempo, né, são ativos que ainda não estão maduros, né, um processo, uma concessão de 30 anos. Então, queria que você explicasse um pouquinho como é que são essas condições dessas dívidas, se essas dívidas têm covenant, como é que foram as últimas emissões, se vocês estão preocupados com essa situação ou do ponto de vista de liquidez, é uma situação bem tranquila no momento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu vou dizer assim, quando você diz que está tranquilo, alguma coisa você não está olhando aí com o devido cuidado. Então, assim, tranquilo não é a palavra, mas a gente olha aí né, com serenidade, né, para a situação. Efetivamente, a Iguá, ela é uma empresa que tem uma alavancagem elevada, né? Então, o que importa aí para nós é a nossa capacidade de honrar esses compromissos com o que, né, nós temos uma visão positiva em relação a isso, né? Grande parte dessa alavancagem, ela é decorrente da aquisição do Rio de Janeiro, né? O bloco que a Iguá tem no Rio, ele tem uma característica, né, de, comparativamente com outros blocos que foram licitados, né, a necessidade de investimento lá é muito menor, né? Então, a proporção entre o valor da outorga e o valor dos investimentos, né, no caso da Iguá, é muito menor do que as outras operações, né, que foram licitadas no Rio. Então, como consequência, o que se teve ali foi uma estratégia de uma aquisição desse ativo numa base alavancada, que é o que, do ponto de vista financeiro, faz sentido. E como você bem colocou, né, com o estágio de maturidade do ativo, né, uma operação que é fortemente geradora de caixa, isso vai, ao longo do tempo, desalavancando. Então, a gente vê a empresa agora passando aí por um momento de alavancagem que terá o seu pico, né, com a previsão do pagamento da outorga, que é fevereiro de 25, né? E a partir daí você entra numa linha de desalavancagem e a visão aí de novos ativos está ligada a isso. Quer dizer, no momento que você tem um grau de alavancagem relativamente alto da companhia e tem ativos, né, mais relevantes, né, que, se forem interessantes, a empresa se prepara para ir adiante nesse processo, mas para esse tipo de ativo a gente aí sim precisaria de um aporte de capital. O que a gente analisa caso a caso, conforme a atratividade que se apresenta de cada um desses processos, né? Só fazendo um parênteses, né, quer dizer, a gente analisa, né, oportunidades, né, leilões de concessões plenas, parciais, PPPs de esgoto, de água. A gente tem todo esse tipo de negócio na plataforma no portfólio atual da Iguá, e também analisa oportunidades de M&A, né, que eu acho que é algo que o setor também tende a passar, né? Assim, o setor está passando por uma grande transformação, né? Grandes leilões, agora operações como a operação também da Sabesp, né? Recentemente a própria Corsã também privatizada. Então, você tem ativos, né, relevantes vindo para o mercado privado e a Iguá está alavancada, é verdade, como outras empresas também estão, né? E isso também deve gerar um ciclo aí de revisão de portfólios e oportunidades que se colocam, e a gente se prepara para isso. Não, perfeito. Acho que a última pergunta aqui do meu lado olhando lá para a concessão do Rio, né? Tem uma oportunidade que a gente vê relevante, né, de redução de custo com redução de perda, né? Hoje existe um contrato de take or pay, né, com a SEDAI, você termina tendo que comprar água da SEDAI, mas esse contrato vai acabar. E aí, obviamente, se vocês conseguirem reduzir perda, você tem um custo menor, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho quanto que o custo de água representa do custo total, por exemplo, do Bloco do Rio, né? E como é que vocês estão vendo essa redução de perda, medidas que vocês estão tomando e um pouco de expectativa em relação a isso. Assim, é bem significativo isso, né? Para quem não conhece ali, o que você tem é uma concessão parcial, ou seja, a água é produzida pela SEDAI e nós compramos então essa água tratada, né, e fazemos todo o processo a partir daí, né? Então, o preço de compra da água, né, é um preço comparativamente com o custo, né, de produção que a Iguá tem em outros sistemas onde a gente tem, por exemplo, uma concessão plena, né, é um preço significativo, né? Estamos falando aí
próximo de 2,20 e pouco aí por metro cúbico, né? O que do nosso OPEX, né, as nossas despesas operacionais, representa aí quase uns 60%, né? Então, é bastante representativo. O contrato ele foi formatado, né, havendo uma cláusula de take or pay, né, onde as concessionárias, né, no caso a Iguá, se compromete a fazer pagamentos fixos para a SEDAI durante 3 anos. Esse período de 3 anos, então, ele se conclui agora em fevereiro de 25. Aí o que acontece, né? Como você colocou, a questão de perdas nessa equação é fundamental. Então, a gente tem um desafio, né? Porque pelos termos do edital, a gente estaria assumindo ali com um nível de perdas de 35%, a gente acabou assumindo com um nível de perdas da ordem de 60%. Então, e o nosso compromisso ali é um compromisso de redução para 25%. Então, a gente tem investido, né, seja do ponto de vista de engenharia, obras para redução dessa perda física, né, isso está bem encaminhado, e a outra parcela é a questão da gestão das perdas comerciais, que também estão bem encaminhadas, com um elemento aí importante destacar, que é a nossa área de concessão, né, a gente tem mais ou menos, né, 1/3 da nossa área, né, com situações de áreas de risco, né? Então, nas áreas de risco, essa gestão ela é um pouco mais complexa, e a gente teve aí como estratégia, né, primeiro, fazer uma ação bastante planejada e bastante firme em relação às áreas onde a gente pode trabalhar com maior tranquilidade, né? A gente está basicamente fechando esse ciclo. E agora a gente vai abrir um novo ciclo, que é a entrada, né, nessas áreas de maior risco. E isso também tem um elemento importante para esse plano de redução de perdas, mas, como você bem colocou, né, essa diminuição aí de 60% para 25% de perdas, né, tendo como elemento, né, que a compra de água da SEDAI é um elemento super importante do nosso componente de despesas da operação. Isso, sem dúvida, vai dar uma contribuição muito positiva para o resultado e para o nosso cash flow na nossa operação do Rio de Janeiro. Excelente. Acho que passo para a Gabi. Show, vamos caminhar então para o final do nosso papo. Eu vou entrar num tópico que acaba sendo de muito interesse dos nossos ouvintes investidores, que é os planos de IPO da empresa. A gente acompanha alguns ensaios recentes sobre isso. Eu queria entender como é que está a cabeça da companhia para uma possível abertura de capital. Perfeito. Bom, o trabalho aqui meu, né, do manager geral, é estar pronto, né? Então, assim, quem conhece um pouquinho aí de mercado sabe que o mercado tem uma característica que é a volatilidade, certo? Como bem colocado aí pelo Jorge na abertura, as coisas são dinâmicas, né? Então, hoje, o ambiente é um ambiente que ele não é tão propício, né, para aberturas de capital, e você vê isso, né, acho que a maior, entre aspas, seca, né, que você teve, né, de IPOs, né, desde que o mercado, de fato, 3 anos, né, desde que o mercado, de fato, né, se estabeleceu, né, no Brasil. Então, isso é algo, né, que a gente tem a expectativa que mude, né, e a Iguá é uma empresa que tem aí como parte do seu planejamento, sim, a abertura de capital, um IPO, né? E vamos fazê-lo, né? Vamos estar preparados para fazê-lo. Isso, inclusive, é um compromisso, né, que a gente tem assumido aí com os nossos acionistas, assumido também com a B3, mas, obviamente, um compromisso que tem que ser feito dentro de uma condição que seja razoável do ponto de vista da atratividade, né, de você captar o recurso num custo compatível com o retorno que a gente espera ter nesse tipo de investimento. Então é isso, estamos preparados e monitorando o mercado, né? E assim que se apresentem as condições, a gente vai fazer a nossa movimentação. Perfeito. Queria agradecer muito pelas presenças, por terem topado o convite, pela troca também. Acho que o papo rendeu bastante e até a próxima. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.